Eu sou o Dr. Paulo. Nesse vídeo vamos ver o sexto e último passo da pulsologia para o nosso correto diagnóstico e tratamento no nosso paciente. Revisando rapidamente os primeiros passos. Primeiro passo, verificar se o problema está no sistema Yin ou Yang, pegando a parte da carótida e radial. Segundo passo, região, qual das 6 divisões é o problema? Se vai observar dentro da carótida ou da radial, se ele é pequeno, médio ou grande, né? Sistema Yang-Ming, sistema Tai-Yang, sistema Shao-Yang, Tai-Yin, Shao-Yin, Ju-Yin, né? Vamos definir isso. Terceiro passo, se o problema está na parte superior ou inferior daquele meridiano, né? Daquela região, daquela divisão. Se ele estiver duro, o problema a ser tratado está na parte superior. E se estiver mole, está na parte inferior do sistema. Quarto passo, se ele está na parte superficial ou profundo. Se ele estiver superficialmente, ele está em um dos 3 sistemas, que é o sistema cutâneo, sistema tendino muscular ou conexão, conhecidos também como sistema Lo Yuan. Se ele estiver na parte profunda, ele está no sistema ordinário ou no sistema distinto, sistema maravilhoso ou até mesmo aí na parte de órgãos e vísceras. O quinto passo é a velocidade do pulso. Então você vai saber se ele está em tendência ao aquecimento ou resfriamento, se ele está em excesso ou deficiência. Se o excesso estiver muito grande, né, acima de 80 batidas, ele tende ao calor, à queimação, à geração do fogo crescente. Se ele estiver numa deficiência muito forte, abaixo de 60 batidas por minuto, ele tende ao frio ou congelamento, paralisia desse sistema. Nosso ponto de referência aqui está sendo a 70 batidas por minuto. O sexto e último passo é o que eu chamo de fatores concomitantes. As informações aqui, agora você pode até usar um pouco do conhecimento do seu pulso das 6 casas, né? Aqui ele vai ser bem-vindo, porque aqui você vai detectar outros fatores que você pode tratar no seu pulso. O que eu, né, Dr. Paulo, costumo ver são fatores patogênicos externos, né? Você vai perceber quando existem 2 pulsos. É isso que a gente vai esmiuçar agora. O que eu posso ver fora o que foi visto aqui, né? O pulso está duro, está mole, está rápido, está devagar. O que mais que eu posso ver? Essa sintomatologia de vento, umidade, secura, sangue, energia, fatores patogênicos externos, entre outros que a gente possa perceber aí. Então vamos pegar aqui, vamos lendo aqui no meu livro mesmo. Ah lá, o pulso pode nos informar o local desarmônico, excesso, deficiência, calor ou frio, se existe um fator patogênico exterior, FPE, como está o nosso sangue, nosso sistema de energia. A partir desse momento, ó, eu coloco aqui, não se segue uma tabela ou um raciocínio objetivo, como foi até agora, que eu acho que é a grande vantagem dessa minha pulsologia, né, que eu coloquei aqui no curso de você, é decorar a tabela. O fator concomitante, né, os sistemas sinais associados, ele agora entra um pouquinho de subjetividade. Isso aqui seria para melhorar ou seria uma cerejinha do bolo ali no seu tratamento, certo? O que nós podemos ver? Outras informações. Vamos colocar aqui. Se ele estiver amplo, o que ele quer dizer com isso? Se ele estiver amplo, então não é 3 vezes maior. Você vai perceber que quando ele é 3 vezes maior, ele é 3 vezes, mas numa linha delimitada, é um ponto, um pulso. Ele é grande, mas ele tem limitação. O pulso amplo, ou disperso, vamos colocar assim, ele
excede essas bordas, ele transborda, ele não tem uma limitação tão definida. Então eu coloco aqui como amplo. Lá, o pulso corre sobre o dedo e se alarga no fim. Nos mostra excesso de yang ou deficiência de yin, com tendência a uma estagnação. Então ele começa amplo e termina menor. Então você vê que começa a ficar bem subjetivo e aqui requer muita sensibilidade, muita prática da meditação. Quando você for fazer a sua palpação no pulso, eu costumo ficar com os olhos fechados para não ter estímulos externos, né? Como a gente fez na meditação na nossa prática. Pega, relaxa, pega o pulso e observa os movimentos desse pulso dentro dessas algumas possibilidades aqui. Não que existam somente essas possibilidades de pulso, né? Não são só esses que existem. Existem infinidades. Isso aqui são só alguns exemplos para deixar a sua mente livre, flexível, para criar outras metáforas de linguagem, onde você vai entender como tratar o seu paciente, com conhecimento de pontos específicos, ações locais, etc. Então, o pulso amplo, ele começa grande e termina pequeno. Tendência a uma estagnação. Se eu sei que ele tende à estagnação, você pode associar o seu tratamento usando, por exemplo, o F3 ou algum outro ponto terra relacionado, porque o ponto terra remove as estagnações. Comece a entender como aqui as variantes do pulso podem ajudar no tratamento. Então, nesse caso, se o paciente tem uma dor sobre um certo trajeto, você vai fazer o tratamento do pulso lá, como foi visto agora, pode usar o F3 e pode usar o ponto terra do meridiano acometido. Entendeu a ideia do raciocínio? Se o pulso estiver fino, como um fio de cabelo, né, bem fino, como um fio d'água, indica vazio de chi, sangue, fraqueza. A língua está inchada, está pálida, o pulso está fino. Então, você pode associar, por exemplo, o ponto mãe do baço, você pode usar o ponto VC12 para tonificar a terra, região central. E aí você vai usando outros pontos de acupuntura para ajudar de forma sistêmica o seu paciente. O pulso tenso, como uma corda torcida sobre ela mesma, indica friagem. Você pode usar moxa local, uma massagem, um atrito. O pulso em corda, como se você esticasse, né? Por exemplo, no violão você vai apertar a corda que você gira no violão, a corda fica bem esticada mesmo, né? Tá lá. É a corda no instrumento bem esticada. É como se você sentisse a vibração do som. Denota ascensão de calor e plenitude de fogo do fígado. Então, o pulso tenso indica friagem. O pulso corda indica uma certa tendência à plenitude de fogo do fígado. Aí o paciente vai ter sinais de calor na cabeça, sinais de pulsação característicos do fogo. Se ele tem fogo nessa natureza, nessa magnitude, então ele já tende a sinais de ressecamento na parte inferior, né, os olhos vermelhos, as veias estouram com facilidade, uma dor de cabeça pulsante, parte superior, né, dessa região aqui cardíaca para cima tende a vermelhidão e etc. O pulso mole, como se você sentisse bolhas passando pelo pulso, várias bolinhas, né? Indica vazio também, vazio da essência, né, do desgaste emocional do paciente. Aí você pode associar os pontos de janela do céu ou dar uma observada nos canais distintos, mas principalmente vai usar o Neiguan, né, que é o PC6, e associar aí com os pontos de janela do céu. Pode usar os pontos fonte, o Yuan, também vai ajudar bastante. Os pontos, o pulso disperso, lá como folhas flutuando sobre um rio calmo. Então você sente coisas passando no pulso, como se fossem pequenos coágulozinhos, né? Indica vazio, superficialidade, energia esgotada, essência desaparecendo. Usar, então, principalmente sistema de rim,
usa o R9, o R7. Se for mulher, gravidez, usa sempre o R6. Para o feto, usa o R9. De uma maneira geral, o R7 vai ajudar a tonificar a essência. O VG3, né, o Ming Meng da coluna, solte muito a lombar dessa pessoa, região de L2, L3. Observe se não tem a região periumbilical, se não é muito dura, faça uma massagem ali para aliviar. Então o pulso vai te dando. Se você associar essas informações com a patologia que o paciente veio reclamando e outras doenças que o paciente tem, mas não reclama, você já vai fazer o tratamento tudo de uma vez. Pulo, talo de cebolinha, como é bem descrito em alguns outros livros, é um pulso onde você vai pegar assim, ó, deixa eu pegar aqui com a mão, você vai pegar, imagina que aqui é o pulso, você está colocando o dedo aqui, ó. Então você vai sentir que existe um vazio no pulso, é bem um pulso bem interessante, né? Não é que são dois pulsos, para não confundir com fator patogênico. No pulso, você vai perceber um riozinho, mas um oco ali no seu pulso. Indica principalmente perda de sangue quando ele tem transpiração excessiva. Né? O pulso em anzol, quando o pulso ele vem beliscando a superfície. Tem hora que vem, tem hora que não vem. Ele vem em diferentes intensidades e força, né? Indicando síndromes dolorosas de Biauli. Então, sempre observar umidade fria, umidade calor ou vento associado. Vento, umidade fria ou vento, umidade calor. São sintomas dolorosos que vão pegar principalmente os ossos e articulações. Um pulso mais acelerado. No caso, não é um ritmo cardíaco rápido, né? Como um bando de pássaros a voar assustado. Então ele vem, tum, 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 tum. Ele dá uma certa arritmia, uma perda do equilíbrio. Então, pássaros sendo debandados. É um excesso, dispersão de yang, um falso yang por deficiência de yin. Porque sem o yin para sustentar o yang, controlar o yang, ele fica disperso. Assim como o homem sem a mulher, ele fica com a sua energia não tão bem orientada, né? Simbologias do yin yang. Pulso em pedra, esse aqui é bem comum. Você palpa ele profundo, isso aqui normalmente no pulso profundo, afetando ali principalmente canal ordinário e sistema de órgão e víscera, lá como uma pedra no fundo do lago. Você sente o pulso e tem uma parte do pulso que ele bate muito duro, como uma pedra mesmo no fundo do lago. É sempre um acúmulo de frio. Nesses, prescreva chás para aquecer, tonificar o yang, aquecer, se proteger do frio e sempre moxa bustão. Então, os exemplos são muitos. Ó. Vou deixar aqui ó, aberto. Ó. Você pode pausar o vídeo, dar uma lida aí. Deixa aqui, ó. Vou deixar aqui, ó. Pode pausar o vídeo, dar uma lida aí, ou comprar o livro Compêndio de Acupuntura, da minha autoria, da editora Ícone, certo? Todos esses aqui tem disponíveis, falo muito no curso completo de acupuntura, lá da minha playlist. E eu termino aqui. Olha lá. Sempre depois disso, praticar, 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 praticar. Olha lá. Para quem quer aprender a arte da pulsologia, sugiro decorar até a 5ª etapa, desenvolver a 6ª etapa com paciência e energia através da persistência e da prática respiratória. Você vai ter um número incontáveis de pulsos diferentes. Mas esses são alguns principais, mas na prática clínica você vai ver que você não vê tanto assim. Você vai ter o seu jeito de abordar a pulsologia própria, de perceber. Você talvez veja o mesmo pulso de formas diferentes. Enquanto eu vejo assim, o pulso em pérola, que eu gosto muito, um pulso que eu acho bem interessante, né? Quando você sente o sangue fluindo, você sente várias areias, né? É como se você sentisse raspando mesmo. Parece que tem bolinhas, pequenas pérolas, né? Pequenas areias passando sobre o dedo. Isso aqui
É um pulso que indica muita umidade, tende à agressividade, ó, pelo excesso yang. E na minha prática clínica também sempre indica um pouco da deficiência de sangue. Então sempre tonificar o sangue, por exemplo, com baço 10, né, o mar de sangue, Xuerhai. Quer produzir sangue, usa o BP10, né, o baço 10. Você quer melhorar a qualidade do sangue, irrigar os tendões, irrigar o corpo, né? O seu sangue está sujo, aí é mais o F8, né? O baço 10 produz o sangue, o F8 ele purifica o sangue, também gera sangue, mas ele purifica pela qualidade do fígado. Tá bom? Vamos ficando por aqui. Pratica bem esses métodos, espero estar ajudando muito o seu diagnóstico e para uma melhor desenvoltura, para aprender bastante, seja membro do canal lá do Samurai da Acupuntura, curta os vídeos, me siga lá no YouTube e compra o livro Compêndio de Acupuntura e até o próximo vídeo. Os